Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa terça-feira, as leituras falam pra gente que diante dos conflitos e medos, o Senhor nos estende sua mão e nos devolve a coragem. Então, que nós caminhemos firmes na fé e tenhamos nele a esperança, mesmo em tempos desafiadores. Então, que nós possamos sempre nos alegrar com a sua presença salvadora. Então, a primeira leitura de hoje está em Números, capítulo 12, versículo 1 a 13. Números, capítulo 12, versículo 1 a 13. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher etíope, que tomara por quanto E disseram, acaso o Senhor falou só através de Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vós três saí à tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna da nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque pois não tivestes tremor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu, e foi-se. E a nuvem se desviou sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés, ah, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado, que fizemos loucamente com que havemos pecado. Ora, não seja ele como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Chamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. Então, essa primeira leitura mostra para a gente, que o conflito do deserto, entra agora no seio familiar. Miriam, e Arão se desentendem com Moisés. Isso revela a dureza da sua missão e a necessidade de estarem próximos de Deus em tudo. O deserto é assim, vai gerando os conflitos e colocando à prova os mais resistentes e firmes. Então, nessas horas, é muito importante ter os olhos fixos em Deus e aceitar os seus desígnios, para que o caminho se torne menos tortuoso, menos tortuoso. Então, que a gente possa realmente sempre, cada vez mais, fazer a vontade de Deus na nossa vida, e sempre, falar sim, para a vontade de Deus na nossa vida, sempre aceitar, os desígnios de Deus, sempre, ter os olhos fixos nele. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 36. Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 36. Naquele tempo, logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedia a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tendes bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse, vem.
E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla do seu vestido, e todos os que tocavam ficavam sãos. Então, aqui hoje no Evangelho, observamos que há medo e conflito também na relação entre Jesus e os seus discípulos. Pedro torna-se o grande símbolo desse desajuste, que havia gerado medo entre eles. Então, ante o apavoramento e o medo do discípulo de ontem e de hoje, Jesus fala com firmeza: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então, ao medo de Pedro e ao seu fracasso na fé, ao medo de Pedro, e o fracasso de Pedro na fé, Jesus estende a mão para ele. Quando se diz que o vento se acalmou, permitindo-nos pensar que acalma-se também a tempestade no coração dos discípulos. Então, que este mês de agosto, que esse mês das vocações nos ajude a encontrar o nosso caminho de superação dos medos e dos conflitos, e que não nos deixam seguir verdadeiramente o Evangelho, e que nós realmente, do mesmo jeito que Jesus estendeu a mão a Pedro, quando Pedro ficou com medo, Jesus também estende a mão para nós. Então, que nós realmente possamos depositar a nossa confiança em Cristo sempre, cada vez mais. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.